Olá, querido internauta, querido irmão, querido amigo, seja mais uma vez bem-vindo para esta série, onde temos estudado a Palavra de Deus através do livro Eventos Finais. Que alegria é poder sempre chegar até onde você está, seja no seu lar, seja dentro de um carro, seja no trabalho, seja onde for, podermos, através da mídia social, estudarmos a palavra de Deus. E hoje teremos mais uma vez a alegria de receber o pastor Eduardo Rueda, que gentilmente aceitou o convite para juntos examinarmos um tema muito importante, a sacudidura. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é sobre isso que nós vamos hoje estudar. Quero convidar você nesse momento para termos uma palavra de oração e, na sequência, então, o pastor Eduardo irá explanar este assunto. Feche seus olhos. Querido e bondoso Deus, queremos te agradecer porque se aqui estamos é porque o Senhor nos concedeu o dom da vida. E queremos ter a vida, mas a vida em abundância, a vida eterna. Concede-nos, portanto, o perdão, que a tua graça nos alcance pelos méritos de Cristo. Abra nosso entendimento para termos compreensão desse tema, em nome de Jesus. Amém. Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? Boa noite. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui para estudar a palavra do Senhor. Nesta noite, nós vamos estudar, ainda com base no livro Eventos Finais, o tema da sacudidura. Para você que não sabe o que é sacudidura, seria interessante primeiro nós mostrarmos de novo aquele gráfico que nós vimos semana passada, a fim de que você visualize na sequência dos acontecimentos o que é a sacudidura. Depois nós vamos ler na palavra de Deus alguns textos e ali nós vamos encontrar a base bíblica para esse evento chamado a sacudidura. Eu vou compartilhar com você aqui novamente aquele gráfico que nós vimos semana passada. Deixa eu ver onde está. Está aqui. Ok. Imagino que você esteja vendo aí na sua tela. Como você pode observar, aqui está a linha do tempo e os acontecimentos que antecederão a volta de Jesus. Não vamos novamente falar sobre cada um deles, porque você está acompanhando ao longo dessa série em detalhes cada um desses eventos. O que nos interessa hoje está aí do seu lado esquerdo da sua tela, a parte que fala sobre a sacudidura. Procure localizar aí no gráfico esse acontecimento, ok? Perceba que esse evento está localizado dentro desse gráfico antes do fechamento da porta da graça. Portanto, esse evento acontece enquanto Jesus ainda está no santuário celestial e enquanto ainda há oportunidade de arrependimento e de conversão para a humanidade, ok? Vamos então ler qual é a base bíblica para esse acontecimento. Nós temos aqui dois textos dentre os vários que servem como base para essa compreensão. Eu vou ler para você, primeiramente, Amós capítulo 9, no verso 9. Diz assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Perceba que aqui nós temos uma figura de linguagem, uma imagem retórica utilizada por Deus para falar sobre o processo de purificação do seu povo. Você deve saber que na roça, na agricultura, no interior, no campo, quando alguém vai separar o grão da colheita, o produto da colheita, o grão, cevada, trigo, da palha ou da sujeira que acompanha aquele produto no momento da colheita, é necessário colocar numa peneira. É claro que também existem processos mecânicos, mas o processo manual ainda é bastante utilizado,
é colocar aquilo tudo numa peneira, jogar para cima e permitir que o vento leve embora apenas a sujeira, apenas a palha, apenas aquilo que não presta, deixando na peneira a parte boa, que é o trigo, a cevada, o grão em geral, que é colhido. Essa figura de linguagem é utilizada, essa imagem é utilizada por Deus para falar sobre um processo de purificação que ele efetuaria entre o seu povo antes da volta de Jesus. É claro que aqui, primariamente, está se aplicando ao povo de Israel, mas nós podemos, no contexto geral das Escrituras, tomar essa imagem e aplicá-la também ao processo de peneiramento pelo qual o povo de Deus vai passar antes do fechamento da porta da graça e antes da volta de Jesus. Um outro texto que nos ajuda bastante é o texto que está em Mateus capítulo 13. Lá no Novo Testamento, nós encontramos uma parábola que Jesus contou, e essa parábola também nos ajuda. É a parábola do joio. Olha só o que Jesus nos diz. Mateus capítulo 13, verso 24 em diante. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Mas, sim, ok? Enquanto a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, respondeu ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto à colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Por meio dessa parábola, Jesus nos ensinou uma verdade triste, mas verdadeira, digamos assim. Uma verdade verdadeira, porque de fato é isso que vai acontecer. Jesus nos ensinou a verdade, a realidade de que até o fim do tempo, ou seja, até a volta de Cristo, até o fim deste mundo, haverá no mundo e haverá também, até mesmo dentro da igreja, o joio e o trigo. Haverá duas classes. No meio do trigo, ou seja, no meio da parte boa, sempre haverá a parte ruim. Essa é uma verdade triste, mas real. Ou seja, Deus vai permitir que até o último momento da história, aquele que é sincero conviva com aquele que não é sincero. Aquele que é justo conviva com aquele que não é justo. E segundo esta parábola, Deus faz isso por uma questão de conveniência. Conveniência a quem? E eu digo para você que aos interesses não apenas de Deus, mas de toda a humanidade. Porque Deus sabe o momento exato de separar o joio do trigo. Não convém ainda, ou seja, não é bom ainda, nem para nós, nem para o estabelecimento do reino de Deus, que Deus separe esses dois grupos. Deus tem um propósito ainda em permitir que ambos convivam até a volta de Jesus. No livro Eventos Finais, Ellen White, comentando sobre a sacudidura, esse processo pelo qual Deus, em algum momento, vai começar a separar o joio do trigo, ela nos diz muitas coisas interessantes. Como eu disse para você, em algum momento Deus vai precisar começar esse processo. Ele tem tolerado essa convivência de ambos os grupos juntamente até o momento, mas em alguma circunstância, em algum momento da história,
Deus vai começar o processo de separação do joio do trigo. E esse processo, quando a gente olha aqui para o livro Eventos Finais, deixa eu voltar à tela, porque acho que não precisa mais do gráfico. Quando a gente olha para o livro Eventos Finais e também para a Bíblia, nós chegamos a algumas conclusões interessantes a respeito desse processo de separação que Deus levará a cabo. No contexto dos últimos acontecimentos, algumas coisas servirão de motivação para que aqueles que não são sinceros saiam de entre o povo do Senhor e deixem de fazer parte do povo remanescente fiel de Deus. Algumas coisas que eu anotei aqui que nós podemos concluir a partir dos escritos de Ellen White. Primeira coisa, a mornidão. Você sabe, de acordo com o livro do Apocalipse, nós teríamos um período de mornidão na igreja, um período em que as pessoas estariam na igreja, mas estariam com talvez um pé dentro e outro pé fora, com metade do coração diante da presença de Deus e a outra metade em qualquer outro lugar, ou seja, um período em que as pessoas não têm o fervor completo, o fervor ideal que Deus espera do seu povo. Infelizmente, nós já estamos vivendo nessa fase. Você vê muita gente morna que não tem um compromisso com Deus, fica em cima do muro, não assume nenhum dos dois lados completamente. A mornidão, segundo Ellen White, é um dos fatores que vai fazer com que algumas pessoas, no fim das contas, saiam, porque elas já não tinham muito compromisso com Deus e diante da mornidão elas vão acabar tomando partido do lado de fora. Um segundo fator que vai servir aí de motivo para que algumas pessoas saiam do meio do povo remanescente de Deus são as falsas doutrinas. Você vê que à medida que a gente se aproxima da volta de Cristo, a quantidade de falsos pastores, de falsos pregadores, de falsos líderes, de falsas religiões se multiplica de uma forma absurda. E muita gente acaba sendo enredada por esses enganos, acaba sendo confundida, e muitos, mesmo dentre aqueles que fazem parte do povo de Deus, do povo que estuda a Bíblia, muitos desses que fazem parte do povo que estuda a Bíblia, eles mesmos não estudam. E quando vem algum vento de doutrina como esse, eles acabam sendo enganados. E a gente vê muita gente pulando de igreja como se fosse macaco pulando de galho em galho. Muita gente vai sair do povo do Senhor por meio ou por causa das falsas doutrinas. Esse é um segundo fator. Deixa eu ajustar minha tela aqui. Pronto. Um terceiro fator que servirá de estopim para essa saída, para essa apostasia, essa deserção de muita gente dentre o povo remanescente, será a crise final, ou seja, o contexto de crise em que as pessoas vão viver, que o mundo vai viver, um contexto que nós já estamos experimentando aos poucos, e todas as dificuldades que acontecerão à medida que se aproxima da volta de Cristo, isso fará com que muita gente abandone a igreja. E uma coisa que nós começamos a refletir semana passada e que eu gostaria de tocar nesse assunto de novo, muita gente nesse contexto de pandemia já tem desanimado da fé. Muita gente tem, às vezes, até mesmo renegado a sua fé em Deus diante das circunstâncias que está vendo aí nos jornais e na sua própria vida, a crise que tem experimentado na sua própria vida. Quando eu olho para essas pessoas que, com essa relativa pequena ou pouca dificuldade diante daquilo que nós ainda vamos enfrentar, pessoas que diante dessa pequena dificuldade já negam a fé, eu fico refletindo, será que essas pessoas elas já tinham uma fé, elas tinham uma fé forte, uma fé firme antes de que essa pandemia acontecesse? É bem provável que não, é bem provável que antes de que isso tudo ocorresse, elas já não tinham
raízes bem firmes em Cristo, na fé, na palavra de Deus. De modo que é a primeira dificuldade e a primeira crise de natureza generalizada, essas pessoas já estão aí negando a sua fé. Isso é inconcebível para um cristão que tem um compromisso com Cristo, por mais difícil que seja a situação. Nós tivemos, como eu também mencionei na última semana, no último domingo, tivemos no século passado a gripe espanhola e muitas outras situações de crise terrível, as duas guerras mundiais, tivemos também a grande crise financeira da final da década de 20, começo da década de 30. Imagina se todos os cristãos, especialmente também os adventistas naquela época, começassem a desanimar na fé. Não teria sobrado nenhum cristão nos dias atuais. Então, nenhum tipo de crise, nenhuma dificuldade, por maior que seja, é motivo para que o cristão deixe os caminhos do Senhor. Mas, infelizmente, aqueles que não estão firmes, eles vão abandonar os caminhos de Deus um dos fatores, por causa da crise final. E um quarto fator seria a perseguição. No livro Atos dos Apóstolos, Ellen White tem uma frase muito interessante, em que ela diz que a Igreja de Deus, ela está num momento mais acomodada do que deveria estar, na verdade não deveria estar, porque está faltando aí um pouquinho de perseguição. É claro que eu estou parafraseando e usando um pouco de exagero intencional aqui no que Ellen White disse. Na verdade, ela disse em palavras muito mais polidas, mas eu estou exagerando um pouco aqui para que você veja a ideia, você pegue a ideia. Quando a Igreja Apostólica, lá no começo da era cristã, ela foi perseguida, essa perseguição levou as pessoas a se apegarem mais a Deus, a se firmarem mais, a buscarem mais ao Senhor. Isso aconteceu também ao longo de toda a história da igreja cristã. Parece que no momento de perseguição, a igreja se apega mais ao Senhor. Quando todas as coisas estão boas, tranquilas, sem nenhuma dificuldade, parece que as pessoas têm a tendência de relaxar, de esquecer mais a Deus e a comunhão com Deus e as coisas espirituais. Momentos de dificuldade, portanto, é uma ocasião em que as pessoas, de modo geral, se voltam mais para Deus. Mas acontece que, para algumas pessoas, a perseguição e a dificuldade têm um efeito contrário. Muitas pessoas, quando são perseguidas por causa da sua fé, acabam abandonando de vez a fé justamente por causa da perseguição. Quando ela se vê, aliás, numa situação em que ela precisa escolher entre seguir a Cristo e morrer ou negá-lo e continuar vivendo, essas pessoas acabam preferindo negar a Cristo e continuar vivendo. Como se a vida sem Cristo tivesse alguma qualidade, né? Como Paulo disse, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver sem Cristo acaba não tendo vantagem nenhuma. Mas veja que esses 4 fatores, a mornidão, as falsas doutrinas, a crise final e a perseguição, são fatores que vão peneirar a igreja no momento ali, nos momentos que antecedem o fechamento da porta da graça. De modo que aqueles que não são realmente sinceros e aqueles que não estão firmados realmente em Cristo vão abandonar as fileiras da igreja, as fileiras do povo do Senhor. E Ellen White comenta algumas coisas muito interessantes a respeito desse fato histórico chamado a sacudidura. Fato histórico que ainda está no futuro. Primeira coisa, ela comenta aqui, logo no começo do capítulo, sobre aqueles que são apenas membros de igreja. Ela diz que ser membro da igreja não é garantia de salvação. Tem muita gente que acha que ter o nome inscrito lá na lista de membros da igreja já garante um passaporte direto para o céu. Mas isso não é verdade. Ela diz aqui, com toda razão, que o que garante a sua salvação são os méritos de Jesus Cristo, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo. E para que você se aproprie dos méritos de Cristo, você naturalmente precisa ter uma relação de comunhão com Cristo, de união com Cristo. Você não pode reivindicar de Cristo os méritos dele,
a menos que você tenha um compromisso com ele. Portanto, ser membro desta ou daquela igreja não é garantia nenhuma de salvação. Ela também comenta aqui a respeito do joio e do trigo, o que nós já mencionamos aqui na parábola. Ainda é necessário que o joio permaneça no meio do trigo, mas esperamos que você e eu não estejamos no grupo dos que são joio, e sim no grupo daqueles que são trigo. Para isso é necessário que você hoje tome a decisão de ter uma comunhão diária com o Senhor. Uma terceira coisa que ela menciona no terceiro tópico aqui do livro Eventos Finais, desse capítulo, é com relação à purificação efetuada pela perseguição, que nós já comentamos. Então, é importante que você aproveite estes dias de dificuldade justamente para você treinar, para você aprender a estar firmado em Deus nos tempos difíceis, porque certamente você precisará desse treinamento mais adiante, quando a sacudidura se intensificar e o povo de Deus for ainda mais peneirado. Uma outra coisa que ela diz aqui: cristãos superficiais vão renunciar à fé. Então, nesse contexto dos eventos finais, não há lugar para meio termo, não há lugar para meio caminho, não há lugar para em cima do muro. Ou você toma uma decisão do lado de Cristo, ou você abandona a fé. Na verdade, nós, claro, recomendamos que você faça a primeira das opções, que você se firme em Jesus e que você tenha uma comunhão profunda, ou seja, abaixo da superfície. Porque os cristãos que estão na superfície apenas, que nunca se aprofundam no seu relacionamento com Deus, esses não resistirão ao momento da sacudidura. Outra coisa que ela diz aqui, que falsas doutrinas vão afastar as pessoas, nós já comentamos sobre isso, até mesmo líderes da igreja, pessoas que hoje você tem como referência, pode ser que essas pessoas acabem estando no grupo do joio. Por isso é muito importante que os seus olhos estejam fixos apenas em Jesus. Não tenha como grande exemplo da sua vida nenhum ser humano. É claro que você pode admirar o exemplo de algum líder, de algum pastor, de algum ancião, de alguma pessoa que seja uma referência de cristianismo para você. Mas não coloque toda a sua expectativa, toda a sua emoção, não coloque toda a sua mente no exemplo daquela pessoa. Não tenha aquela pessoa como grande referencial da sua vida, porque o dia que ela cair, você vai acabar caindo junto com ela. Lembre-se de que todo ser humano é falho. Portanto, o único que é digno de ser a sua referência suprema é Cristo. Lembre-se que muitos daqueles que você considera como infalíveis vão acabar caindo antes do fechamento da porta da graça. Então, não tenha homens como o seu ponto máximo de referência. Tenha Jesus, o Senhor dos Senhores, como a sua referência suprema. Outra coisa importante aqui, a igreja ela parecerá estar prestes a cair. Ou seja, vai dar a impressão de que é o fim, da igreja, que o povo não vai aguentar, que a igreja de Deus vai sucumbir quando houver essa sacudidura, esse peneiramento. Mas lembre-se de que a igreja de Deus é a menina dos olhos do Senhor, como diz a Bíblia. A igreja de Deus é o que Deus tem de mais precioso sobre essa terra. E Deus não permitirá que a sua igreja caia. Portanto, se você em algum momento for tentado a deixar este barco no qual nós estamos, achando que a igreja não vai dar em nada, não vai chegar onde deveria chegar, lembre-se de que isso já estava previsto, de que no meio de toda essa sacudidura parecerá que a igreja vai cair, mas ela não vai cair porque ela está sustentada nas mãos do Salvador. Jesus promete sustentar a sua igreja, promete que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, Ellen White também diz que novos conversos vão ocupar o lugar daqueles que vão se retirar. Ou seja, infelizmente, a igreja vai perder muita gente
que parece ser sincera e não é, parece estar firme e não está. E os lugares que essas pessoas vão deixar na igreja vão ser ocupados por pessoas realmente sinceras, pessoas que realmente querem um compromisso com Cristo e que hoje não conhecem a mensagem, mas que em breve conhecerão e estarão aqui do lado de dentro. Eu quero dizer para você o seguinte, querido amigo, querida amiga. Você já está vivendo, nós já estamos vivendo os tempos que antecedem a sacudidura. Na verdade, talvez estejamos vivendo já o começo da sacudidura. E o bom nessa história, a parte boa nessa história, é que a sacudidura é uma profecia condicional no âmbito individual, ou seja, eu posso escolher se eu vou fazer parte dela ou não, ou seja, eu posso escolher de que lado eu vou estar, a qual dos grupos eu vou pertencer, ao grupo que vai ficar ou ao grupo que vai sair. Ou seja, perceba que no âmbito individual essa profecia ela é condicional, ou seja, ela pode se cumprir em mim ou não. Ela vai se cumprir de todo jeito, mas ela não precisa se cumprir, a parte negativa dela, ela não precisa se cumprir em mim. Eu desafio você que está aí me ouvindo neste momento, talvez passando por um momento dificílimo da sua vida, especialmente nesse contexto de crise, eu desafio você a buscar justamente agora uma experiência mais profunda com Cristo. Que você experimente, que você busque agora um relacionamento com Cristo como você nunca teve nos momentos de tranquilidade. Que você aproveite esse contexto de crise para ter essa comunhão profunda com Jesus, estudando mais a Bíblia, orando mais ao Senhor, se aprofundando na sua espiritualidade, na sua consagração, na sua devoção pessoal, de modo que este momento seja um treinamento para aquilo que está por vir no futuro. Eu desafio, portanto, você que está aí me ouvindo, a permanecer firme em Jesus, mesmo no meio das dificuldades. Eu gostaria de terminar esta reflexão mostrando para você uma imagem. Eu vou ver se eu consigo aqui de novo colocar o PowerPoint. Vamos ver aqui. E eu vou mostrar para você uma imagem sobre a qual eu quero comentar. Então aqui está o nosso gráfico, mas eu quero mostrar para você este animal. Esta é a garça real. Pássaro muito bonito, que os biólogos, alguns especialistas dizem que ela tem uma maneira peculiar de se defender dos seus inimigos. Quando uma águia ou quando um falcão vem ao seu encontro, essa garça se defende não atacando, não de forma agressiva. Ela se defende permanecendo firme no lugar onde ela está. E ela permite que esse bico que ela tem, esse bico grande, esse bico afiado, simplesmente machuque os seus agressores. Enquanto a águia tenta destroçá-la, enquanto o falcão tenta, de alguma forma, pegar a sua presa, a sua vítima, esses animais agressores acabam se machucando com o bico afiado da garça real, que permanece ali firme, com o bico em riste, apontando para os seus inimigos. E, por fim, aqueles que tentam atacá-la e se machucam, acabam desistindo por causa da sua firmeza. O que eu quero dizer para você com esse exemplo da garça real é que o cristão que permanece firme na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, naquilo que Deus nos revelou, esse cristão não precisa de muita coisa mais. Ele precisa apenas ficar firme e olhando para cima com a palavra de Deus em riste, e dessa forma ele vai derrotar o inimigo, porque o inimigo
não resiste à palavra do Senhor. O segredo, enfim, é você permanecer firme no contexto da crise final. Este é o meu apelo para você, querido amigo, querida amiga, permaneça firme. Venham as tempestades, venham os problemas, permaneça firme no Senhor e grande será a sua recompensa. Que Deus te abençoe. Convido você a fechar os seus olhos neste momento e orarmos ao Senhor. Oremos. Querido Pai, obrigado porque a Tua palavra nos ensina que é necessário permanecer firmes. Efésios capítulo 6 nos diz que devemos permanecer firmes com a armadura de Deus e com a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Querido Deus, estamos num momento de crise, mas essa crise ainda não é nada diante da crise que está por vir. Ajuda-nos a estar firmes, a estar enraizados na palavra do Senhor e não permitir que nada nos abale, que nada tire a nossa fé e que, pelo contrário, estejamos prontos para o que virá, especialmente para contemplarmos nosso Senhor Jesus vindo nas nuvens do céu. Por favor, Senhor, abençoa esta querida pessoa que está nos assistindo neste momento e que ela tenha uma semana de bênção, de vitória e de salvação. Coloco tudo em tuas mãos e te louvo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez, pastor Eduardo Rueda. Pastor Eduardo e sua esposa, Jurani, têm nos ajudado grandemente na igreja do Inocop, aqui em Tatuí. E Deus continue abençoando o seu ministério, o seu lar, o seu casamento. Portanto, querido internauta, querido amigo, aqui nos despedimos, mas fazemos o convite para que quarta-feira estejamos juntos para continuarmos a estudar a palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço e até lá.